Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. 7. O uso da vontade e a responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é a de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar-lhe o indivíduo. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido a de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações, que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado, de empregado, é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham mesmo sem saber em grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área de saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo de alienação. Porém, embora Kepp considere a influência do meio a principal causa das neuroses, na psicoterapia ele dá ênfase à responsabilidade individual, ou seja, ao uso que a pessoa faz da sua vontade, tanto no que se refere ao seu comportamento, como na maneira em que se relaciona com a doença social. Por isso, define a neurose como atitude de omissão, negação ou deturpação da realidade, quer seja no sentido individual como no social, e a partir do momento em que o indivíduo conscientiza as causas de seus problemas e os sociais, cabe-lhe-á basicamente promover a sua cura, adotando uma atitude mais certa. Deverá também agir no sentido de corrigir a sociedade, promovendo atividades mais honestas e saudáveis. Na conferência realizada no Congresso Internacional de Psicologia Humanística, em 1980, em Genebra, Suíça, Kepp disse: "O homem adoece porque é desonesto, e não é desonesto porque é doente", mostrando que as doenças são causadas pela falta de ética, a desonestidade, que o indivíduo, em grande parte, aprende na estrutura familiar e social, corrupta e que adota como a melhor para a sua vida. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social a qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia, depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de maneira invertida, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não queremos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar um indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja
e principalmente sob influência do sistema econômico-social, igualmente invertido e patológico. A noção de liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômicos, políticos e sociais existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e, atualmente, estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e residências trilógicas. Porém, se a partir do momento em que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade e liberdade no sentido de corrigi-las, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica, e será ele totalmente responsável por sua doença. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.